Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, domingo solene da festa da Sagrada Família, é tirado do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles a Jerusalém, segundo o costume daquela festa. E acabados aqueles dias, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais dessem por isto. Cuidando que ele vinha em companhia de outros, caminharam um dia inteiro e o procuraram entre os parentes e conhecidos. Mas, não o achando, voltaram a Jerusalém para o procurar. Aconteceu que, depois de passados 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam pasmavam de sua sabedoria e de suas respostas. Vendo-o, ficaram admirados, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que nos fizeste isto? Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. E ele lhes disse: Por que me buscáveis? Não sabíeis que me devo ocupar no que é da vontade de meu pai? Eles não entenderam, no entanto, a palavra que lhes dissera. Então desceu com eles e veio para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe conservava todas essas palavras em seu coração. Entretanto, Jesus crescia em sabedoria, em idade e graça diante de Deus e dos homens. Podem sentar-se. Hoje é o domingo depois da Epifania, sendo a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Os dias 10, 11 e 12 de janeiro são dias feriais. Mas no dia 13 de janeiro, na quinta-feira, é a comemoração do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 14, sexta-feira, é a festa de Santo Hilário de Poitiers, bispo e doutor da Igreja. Dia 15, no sábado, é a festa de São Paulo, primeiro eremita e confessor. O próximo domingo será o segundo domingo depois da Epifania. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então nós temos nesse Evangelho da Sagrada Família uma passagem tirada do Evangelho de São Lucas, e que São Lucas, como evangelista e historiador, porque enquanto que os outros 3 evangelistas conheceram Nosso Senhor, São Lucas não conheceu, e então ele teve que ir a Jerusalém para fazer uma espécie de trabalho de historiador, ou seja, entrevistar as testemunhas, que estavam vivas todos, né? E com isso conseguir material para isso. E de tal modo ele fez que muitas informações que não são passadas pelos outros evangelistas são passadas por ele, particularmente as relativas aos primeiros anos de Nosso Senhor. E essas informações ele conseguiu, é claro, com a Santíssima Virgem Maria. Ele deve ter conversado muitas vezes com Nossa Senhora e perguntado sobre coisas que só ela sabia. Então nós temos um episódio aqui que é um episódio da infância de Nosso Senhor, uma infância já avançada, com 12 anos de idade, e onde nós encontramos a primeira palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos no Evangelho, é claro. Essa primeira palavra foi consignada então por São Lucas, e é uma resposta a uma interrogação da Santíssima Virgem. São 3 respostas que nós encontramos no Evangelho, de respostas de Nosso Senhor a Nossa Senhora. A primeira, cronologicamente, foi aqui essa,
no encontro de Nosso Senhor entre os doutores, quando Nosso Senhor tinha 12 anos. Depois, em Caná da Galileia, quando ele tem a sua primeira manifestação milagrosa antes de iniciar sua vida pública. E depois, finalmente, no Calvário. Consumando a sua obra, ele entrega a Santíssima Virgem aos cuidados do apóstolo São João. Então ele dá uma resposta também, ele fala com a Santíssima Virgem. É o que é consignado no Evangelho, o que está no Evangelho. E esse episódio mostra, primeiro, o que causa impacto, primeiramente, é a cegueira dos doutores de Israel. Por quê? Porque na Epifania, na festa passada, nós comemoramos a visita dos magos. E os magos passaram por Jerusalém primeiro. E lá eles se encontraram com os doutores e com Herodes, etc. E se inquiriram do lugar onde o Messias ia nascer. E para lá eles se dirigiram. Depois Herodes não viu mais, fez toda aquela carnificina, aquela coisa horrível. Mas os doutores sabiam disso, que tinha havido esse episódio diferente, onde os magos vieram do Oriente procurando o rei que devia nascer. Ora, nós temos aqui um episódio 12 anos depois. Não é muito tempo. Doutores da lei que tivessem, por exemplo, 40 anos naquela época, teriam 52. Agora, a diferença não é tão grande assim. E então eles veem aquele menino entrar com 12 anos de idade e começar a perguntar, interrogar e responder, e mostrar uma sabedoria extraordinária. Eles não poderiam então se interrogar se aquele menino não era aquele que tinha nascido já, que os magos procuravam 12 anos depois, e realmente ele tinha. Podem ter perguntado a idade dele, certamente, 12 anos. E podem ter calculado, tinham todas as condições para isso, mas não se vê nenhum efeito. Eles se mantiveram alheios, não mudaram em nada, aparentemente. E depois, mais 18 anos, talvez alguns estivessem vivos ainda, né? Condenaram Nosso Senhor à morte. Então, a primeira coisa que chama a atenção é essa cegueira dos doutores. Mas também nós podemos notar como esse episódio ele é fora do comum. Porque Nosso Senhor tem 12 anos, é uma criança. Não está ainda o tempo marcado para ele começar a sua vida pública, mas ele sai do controle dos parentes. Porque isso é verdade, ele sai do controle. Ele vai e se dirige ao templo, ponto final. Ora, Nosso Senhor não é um menino qualquer que faz uma arte aqui e ali. Não, absolutamente. Se ele fez aquilo, ele mesmo diz, era pelo serviço de Deus. E ele não se arrependeu daquilo. De fato, ele pôs uma prova a seus pais, particularmente a Santíssima Virgem. Foi uma prova imposta, não se pode negar isso. Nisso se mostra a importância do serviço de Deus, porque essa prova imposta não foi por qualquer motivo, não foi para sair para qualquer coisa, não, absolutamente. Ele foi para o templo de Deus, ele que era Deus, foi encontrar os doutores da lei e foi, por assim dizer, dar mais uma oportunidade a eles, dar os sinais para que eles pudessem discernir a divindade do Filho de Deus, pelo menos pudessem ver que ele era o Messias enviado, ou pelo menos se tivesse algum deslumbre disso. Mas, como já disse, não houve nada, a reação não parece ter sido grande. Porém, ele cumpriu o dever dele, o dever de religião, o dever do serviço de Deus. E ele mostra isso na sua resposta a Nossa Senhora. Por quê? Porque a Santíssima Virgem, como mãe, é claro, ficou muito triste com isso,
aflita sobretudo. Sobretudo, ela deve ter pensado, junto com São José, sabendo que Nosso Senhor era o Messias, que era Deus, ela sabia que nada ele fazia errado. E se ele tinha feito isso, então alguma coisa eles tinham feito de errado. Então estavam aflitos com isso. Então, quando encontrou, deixou escapar essa queixa amorosa. Filho, por que fizeste isso? Eis que teu pai, e olha o detalhe, né? Sempre o detalhe. Ela menciona primeiro o teu pai, que era São José. São José era o pai adotivo de Nosso Senhor, porém, ele era o chefe da Sagrada Família. Embora sendo o menor dos três, era o chefe. E a Santíssima Virgem faz questão de mencionar aqui, primeiro, a São José. Eis que teu pai e eu te procurávamos aflitos. E o que é que Nosso Senhor responde? Por que me buscáveis? Não sabeis que me devo ocupar no que é da vontade de meu Pai? Notem bem, Nosso Senhor dá uma resposta severa, não se pode negar isso. Não se trata, é claro, de malcriação, evidentemente. Trata-se de algo muito elevado, que já vai entrando, invadindo a vida de Nosso Senhor. Desde o primeiro momento, Nosso Senhor já se oferece sacerdotalmente como vítima e sacerdote. E então já com 12 anos a pessoa já começa, o garoto já começa a tomar os primeiros ares de homem, no sentido de que começa os primeiros sinais da adolescência. Então ele vai saindo da infância. 12 anos é uma idade mais ou menos onde isso começa. Então, Nosso Senhor já nesse primeiro momento, começando a sair da infância, ele toma essa atitude. Ele se dedica ao serviço de Deus, completamente. De tal maneira que nem avisa aos pais. E os pais devem passar por essa prova. Ele não se arrepende, ele não pede desculpa. Ele diz, por que me buscáveis? Devo me ocupar nas coisas que são da vontade de meu Pai. A resposta, e São Lucas diz, eles não entenderam, no entanto, a palavra que eles disseram. Então, São José e a Santíssima Virgem não entenderam naquele momento. Por que não entenderam? Eles conheciam, sabiam a divindade, conheciam a divindade de Nosso Senhor, sabiam que Nosso Senhor era Deus, mas os desígnios de Deus sobre eles e sobre o menino, eles não sabiam tudo, eles foram conhecendo pouco a pouco. E por isso, naquele momento, com a criança de 12 anos, tomando a atitude daquela e respondendo assim de maneira tão decidida, eles não entenderam naquele momento. Porém, tudo isto foi uma exceção querida por Deus, é claro. Porque depois, diz o texto, voltou para Nazaré e então resume tudo com uma expressão muito, muito bela. E era-lhes submisso. Era-lhes submisso. O que é que marca a vida de Nosso Senhor? O que é que se diz da vida de Nosso Senhor dentro, em Nazaré, na Sagrada Família? Era-lhes submisso. Então a submissão, a obediência é o que marca a vida de Nosso Senhor. O mais aí, toda essa atitude aí foi uma exceção por causa do serviço de Deus, unicamente. Foi uma inspiração muito especial, vinda de Deus, para que ele agisse dessa maneira. Mudando isso, passando isto, volta tudo à normalidade. E qual é a normalidade? A submissão, a obediência do menino Jesus, que era o maior de todos, a aqueles dois que, por mais que fossem santos e elevados, eram infinitamente menores do que ele, mas ele obedecia. Então, duas coisas: o serviço de Deus e o valor da vida de família. O serviço de Deus é porque é a base de tudo. Se não houver serviço de Deus, se não houver culto a Deus verdadeiro, concreto,
não há estabilidade na família. E esse modelo de família que Deus deixou aqui para nós, essa trindade aqui na terra, os três, Jesus, Maria e José, são um exemplo para o nosso mundo. A festa da Sagrada Família, ela é relativamente recente, comparando com outras festas, muito mais recente do que a festa da Epifania, por exemplo. Mas essa devoção à Sagrada Família foi se desenvolvendo muitíssimo, sobretudo a partir do século XIX. Leão XIII tem uma bela encíclica sobre a Sagrada Família. E vários institutos foram criados em honra da Sagrada Família, institutos religiosos e paróquias, etc. Todo esse impulso de devoção à Sagrada Família ocorreu muito a partir do século XIX, e não sem razão. Por quê? Porque o século XIX é o século posterior à Revolução Francesa. E a Revolução Francesa teve esse miserável papel de separar a Igreja do Estado. E separando a Igreja do Estado, pôs as famílias cada vez mais distantes da Igreja e, como consequência, nas mãos de um Estado. E de um Estado que odeia a Igreja. Isso não ocorreu de uma hora para outra. Isso hoje aparece de uma maneira muito evidente. Mas, porque não só se trata de um Estado nacional, mas não é mais Estado nacional. Trata-se de uma república universal, que era exatamente os desígnios da maçonaria, que utilizou todos os meios para ir corrompendo as famílias, corrompendo as sociedades, porque o poder mundial precisa de uma massa amorfa. É verdade, essa massa amorfa, ela tem que se multiplicar, porque eles não inventaram ainda um jeito de botar num tubo de ensaio alguma coisa e sair uma pessoa diferente. Isso eles ainda não conseguiram. Eles querem, né? Mas ainda não conseguiram. Então tem que passar pelo modo natural da multiplicação dos seres humanos. Só que essa multiplicação acaba levando naturalmente à formação de uma família. Isso eles não querem. Então a solução é se valer disso, mais ou menos, mas logo separar, tirar o fruto daquilo e entregar a qualquer um, ou entregar nas mãos de gente que vai perdê-los, que vai separá-los da família. Ou seja, não deixar que essas famílias se organizem e se multipliquem de maneira orgânica, porque a sociedade querida por Deus é uma sociedade orgânica, não é uma massa. Ela é como um organismo. Um organismo todos nós temos. E o que ocorre com o organismo? Há uma divisão de partes, todo mundo sabe quantas partes, quanta coisa tem o nosso corpo humano, quantos órgãos, quantas partes, mas todos conspiram para um fim único, que é a manutenção da vida. Também uma sociedade ocorre algo parecido. São várias as funções, etc, etc, mas todos conspiram, devem conspirar para um fim comum. E a sociedade humana civil, ela deve facilitar a obra da igreja de salvação das almas, já que ela é passageira. Os países, as nações, eles desaparecem com o tempo. Eles recebem o seu prêmio, o seu castigo aqui nesse mundo. Mas os seres humanos que passaram por esses estados e nações, eles receberão o seu prêmio ou castigo eternos. Então, a igreja sempre procurou favorecer o Estado a partir de quê? Da família. O Estado como um conjunto de famílias que agem em comum sob a orientação da autoridade civil e da autoridade eclesiástica mais elevada. Porém, isso foi sendo destruído cada vez mais, sobretudo a partir da Revolução Protestante, que deu o primeiro abalo, mas de uma maneira mais metódica com a Revolução Francesa. Então, as famílias foram sendo destruídas. Não aparecia imediatamente logo, mas a coisa foi aumentando até o ponto que nós estamos hoje, que só um cego que não quer ver, é que não enxerga a situação. Mas a igreja foi logo tomando as suas
a defesa da família, e propondo o modelo da Sagrada Família de Nazaré. Este é ainda o modelo, porque é um modelo divino. Nele devemos nos espelhar e, como acabei de explicar nesse trecho aqui do Evangelho da festa, são dois aspectos muito importantes. O serviço de Deus que deve estar em primeiro lugar. As pessoas muitas vezes têm família, mas muitas vezes o serviço de Deus e os interesses de Deus são secundários. Um exemplo típico é o controle da natalidade. O controle da natalidade que se tornou uma coisa normal em todos os lugares, mas que não é normal, que é mal. Por quê? Porque é vontade de Deus que os seres humanos se multipliquem. Mas o planejamento dos poderes, dos estados, etc., quer que seja tudo planejado e, portanto, não pode ser demais. E essa mentalidade espalhou dentro dos ambientes eclesiásticos. Se alguém chega hoje com uma família numerosa numa paróquia dessas aí, todo mundo vai fazer pouco dele, é possível. A tal ponto se chegou. E, no entanto, essa é a regra da igreja. Mas as pessoas procuram, as famílias relaxadas, procuram sempre dar uma desculpa disso, daquilo outro, para diminuir, para não ter os filhos, etc, etc. É um típico exemplo. O que é que falta isso? O que é que falta aí? O serviço de Deus. A lei de Deus, que é torcida aqui ou ali pelo egoísmo humano. E depois, a obediência, a hierarquia. A hierarquia em que o pai é o primeiro. A mãe é associada, mas vem depois. E os filhos obedecem. Inclusive, quando a família era numerosa, isso era quase que natural, porque os filhos eram numerosos, é claro, o pequeno ia ter que se ver com o mais velho. Então o mais velho assumia uma certa importância de ajudar a educação nas coisas em que o pai não tinha condição porque estava trabalhando e a mãe estava, coitada, desbordada de tanto trabalho, não tinha condição. Então os filhos ou filhas mais velhos assumiam muitas vezes esse ofício. Hoje, não querem ter filhos, se tiver um só, que é um bonequinho, ao lado dele um cachorrinho, e fica a família nesse ponto. É uma família? Sim, é uma família, mas que família, meu Deus? Os frutos estão aí. Os frutos da destruição da família, que se tornou acelerada na década de 60, estão aí. Não há mais nem famílias. Então se procura inventar coisas contra a natureza. Ou seja, se procura fazer se dissolveu a coisa, agora se quer se fazer outra coisa, mas que não é uma coisa orgânica, é um coágulo. Não é à toa que está se falando tanto de coágulos por aí. Porque a sociedade virou um coágulo. Ela não é mais orgânica. E não é por quê? Porque a família foi destruída. Então, aqueles que querem se salvar devem, sobretudo os mais jovens, se eles não têm vocação mais elevada para a religião, para a vida religiosa ou sacerdotal, se eles querem e pensam que Deus quer para eles a vida de família, devem se espelhar não nas campanhas publicitárias, não no bom senso calculista moderno, mas na Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.